Olá, gente, boa noite. A gente está aqui de novo mais uma vez para fazer a correção da semana 6 de atividades, tá? Nessa semana, eu já tinha avisado, né, que a gente ia começar a fazer as correções na segunda e postar a atividade sempre na terça. Só que, na verdade, a gente vai postar, eu vou postar o vídeo de explicação na quarta-feira, tá? Então, segunda a gente faz a correção, quarta eu posto a aula explicativa, e aí na quinta eu coloco a atividade para vocês fazerem e entregarem até segunda. Então já vou compartilhar a tela aqui para a gente começar, e eu vou agora mesmo bloquear o formulário para não aceitar mais respostas. Então quem respondeu até agora, ótimo, e aí a partir de agora já não vai poder responder mais, que daí o prazo da atividade ela encerra. Vou compartilhar a tela aqui para a gente começar a fazer a correção e também eu já bloqueio a resposta da atividade lá para vocês verem. Acho que agora chegou a tela. Então, vou lá para a gente bloquear a atividade. Deixa eu ver quantas pessoas responderam. Foram 30 respostas. 30 alunos responderam e eu vou bloquear a partir de agora novas respostas. Então, pronto, atividade encerrada. Então, vamos para a correção. São 10 questões, como a gente vem fazendo todas as semanas, né? Então, eu vou direto ao ponto. Primeira questão, bem simples, né? No plano cartesiano, o ponto B está representado. Quais são as coordenadas deste ponto? Então, o ponto B está representado aqui, ó, e a gente precisa saber quais são as coordenadas. Então, eu expliquei para vocês, né, que quando a gente está falando de coordenadas, primeiro a gente representa a letra X e depois a letra Y, ou seja, o valor que está na linha X para depois falar o valor que está na linha Y. Então, nesse caso aqui, fazendo até um pontilhado para ficar mais fácil de enxergar, o valor correspondente da letra X é o 4. Então, aqui nesse caso, a gente tem o ponto com X valendo 4 e o Y, a gente traceja aqui também, o Y vale 6. Então, o ponto que a gente tem aqui representado é o ponto 4, 6, que está na primeira alternativa aqui, ó. Ok? Então, essa questão bem simples, apenas localização. Eu acho que não tem muita dificuldade aí. Vamos ao número 2. Na questão número 2, novamente, a gente tem um ponto representado e a gente precisa dizer quais são as coordenadas desse ponto. Usando o mesmo raciocínio, a gente vem aqui e observa qual é a marcação do X e qual é a marcação do Y. Esse é o ponto. Portanto, aqui o X vale 2 e o Y também vale 2. Nesse caso aqui, o ponto é o 2, 2, que no caso aqui é o segundo item aqui da alternativa, né? Vamos então a número 3. A número 3, a gente tem vários pontos marcados, mas a pergunta ela é específica, né? Tá falando sobre um dos pontos e tá perguntando aí, ó, qual destes pontos está marcado sobre o eixo Y, ou seja, qual dos pontos que está em cima do eixo Y. Relembrando, né, o eixo Y é o eixo horizontal, enquanto que o eixo X é o eixo vertical. Tá? Aliás, ao contrário, o eixo X é o horizontal e o eixo Y é o vertical. Então, o ponto que está marcado em cima do eixo X é esse ponto aqui, ó. Ele está em cima da linha, ó. O único ponto que está em cima da linha Y, eu falei errado de novo, né? O único ponto que está em cima da letra Y é esse ponto que está representado aqui, e no caso é o carrossel, tá? Então, o carrossel é o ponto que está marcado em cima da coordenada Y, né? Observando aqui qual seria o par ordenado dele, a gente observa que
a resposta aqui seria 0 do x, porque você não deslocou nada no x, e 2 no y. Então, o par ordenado desse ponto aqui, que representa o carrossel, é o 0, 2. Mas nem é essa a pergunta, né? Só pergunta quem é que está em cima do eixo y, e nesse caso, é o carrossel. Vamos para 4. Localizando no sistema de coordenadas os pontos A, B, C e D, aí tem as coordenadas deles aqui, e ligando esses pontos, formamos uma figura geométrica. Que figura é essa? Essa questão aqui, algumas pessoas me perguntaram, né, durante a semana, ficaram com dúvida de como fazer. Então, aqui, a primeira coisa a ser feita é marcar os pontos. Então, a gente tem 4 pontos, ó, o ponto A, que é o ponto 2 e 2, a gente tem o ponto B, que é o ponto 2 e 6, tem o ponto C, 6 e 6, e o ponto D, que é 6 e 2, o 2 está marcado aqui na linha de baixo, tá? Então, vamos começar marcando o ponto A. O ponto A é 2 no X, 2 no X e 2 no Y. Então, tracejando aqui, ó, a gente marca o ponto A. Esse daqui é o ponto A, tá marcado. Então, vou até pôr a letra A aqui, ó, para ficar representado. Esse é o ponto A. Agora, a gente vai marcar o ponto B. O ponto B é 2 e 6. Continua aqui no 2, só que a gente tem que subir até o 6 do Y. Então, vou riscar aqui, ó, até chegar no número 6. 6 do Y está aqui, ó. Eles se encontram. Esse é o ponto B. Vou marcar a letra B aqui também. Está marcado o ponto B. Agora a gente vai marcar o ponto C. O ponto C é 6 do X e 6 do Y, ó. Veja, 6 do X está aqui, só lembrando, esse é o eixo X e esse é o eixo Y, então o 6 está aqui, é 6 e 6. Então a gente vai tracejar até chegar lá no 6, ó. Fazendo o processo, a gente vai chegar exatamente aqui, ó. Esse é o ponto 6 e 6, que no caso aqui nosso é a letra C. E a gente tem mais um ponto para marcar, que é o ponto 6 e 2. O 6 aqui, na mesma linha, e o 2 é exatamente aqui, ó. 6 e 2. 6 do X e 2 do Y. Então, esse aqui é o ponto D. E aí ele diz assim, ó, ligando esses pontos, formamos uma figura. Que figura é essa? Então, se a gente vier aqui e ligar os pontos, vou até trocar de cor aqui, ó, para a gente ligar com uma cor diferente. Né? Se a gente ligar os pontos aqui, ó, fazer um traço bem retinho, como vocês podem observar, ligando esses pontos, ó, a gente está formando uma figura. Meu Deus. Vamos lá. Ó, então, estou ligando eles, estou formando uma figura. E essa figura aqui é muito conhecida de todos, né? Uma figura que tem 4 lados, todos eles do mesmo tamanho, só pode ser um quadrado, que é a última alternativa aqui, tá bom? Então, era um processo. Primeiro você marcava os pontos, aí em seguida ligava os pontos, e aí descobre que é um quadrado que está representado aí por esses 4 pontos que a gente utilizou aí e marcou, tá certo? Então, essa é a questão 4. Vamos a 5. De novo, né? Na mesma ideia da questão anterior, a gente tem que marcar os pontos e dizer que figura é. São outros pontos agora, tá bom? Bem-vinda aí a Júlia, que entrou. Acho que tem mais gente que entrou depois, acho que a Nicole, né? Acho que foi isso. Então, a gente está na 5. A 5, novamente, 4 pontos para marcar. Né? Então, o primeiro ponto aqui que a gente vai marcar é o ponto A. O ponto A, ó, ele tem o x valendo 4 e o y valendo 6. Então, x valendo 4 e o y valendo 6. É esse ponto aqui, ó.
Tá marcado, ó, esse ponto aqui. Aí nós temos um outro ponto, que é o ponto B, 2 e 3. Então, eu vou lá no 2 e no 3. Marquei o ponto, ó. Então, esse aqui, eu esqueci de colocar a letra, né? Esse daqui é o ponto A. E esse daqui é o ponto B. Falta marcar um ponto, eram 3 no caso. Ponto C, 6 e 3. 6 com 3, exatamente aqui, ó. 6 e 3. Então, eu marquei o ponto C. Agora, observem que a gente está formando uma outra figura aqui, uma figura diferente. Ligando os pontos da forma que estava pedindo. Fazendo aqui o traço. Opa! Ligando os pontos. Lá, pronto, ligou. Formou uma figura também bastante conhecida, que é o triângulo. Ok? Vamos lá na questão 6. Questão 6 diz assim, ó, os pontos 1 e 1, 2 e 2, 3 e 3 e 6 e 6, quando marcados no plano, é possível observar que... Então, está pedindo para marcar os pontos e observar o que acontece. Então, vamos marcar o ponto 1 e 1. É esse ponto aqui, ó. Depois, pede para marcar o ponto 2 e 2. 2 e 2. É esse ponto aqui, ó. Depois, o ponto 3 e 3. Que é esse ponto aqui, ó. E agora o ponto 6 e 6. Então, eu vou mais para lá um pouquinho. 6 e 6. Vai subindo aqui. O ponto 6 e 6 vai ficar marcado aqui, ó. Tá? Então, são 4 pontos, ó. 4 pontos marcados. E aí, ele pergunta algumas coisas aqui. Ele dá opções de alternativas, né? Primeira alternativa, forma um círculo. Se eu ligar esses pontos, vai formar um círculo? Vou ligar para vocês verem. Está formando um círculo? Não. Está formando um triângulo? Também não. Está formando um quadrado? Também não está. Estão alinhados? Exatamente, eles estão alinhados. Então, alternativa 6. É a última alternativa aqui, né? Os pontos estão alinhados. Vamos para 7. Nos pontos A, 3 e 5, B, 8 e 10, e C, 5 e 2, determine quais são as ordenadas. Lembrando, né, que quando a gente tem o plano cartesiano, vou fazer um desenho rápido aqui, o eixo horizontal a gente chama de X, e o eixo vertical a gente chama de Y. O eixo Y é também conhecido como ordenada. Tá? Então, o eixo Y é o eixo da ordenada, que é justamente o que está sendo perguntado. O eixo X é conhecido como abscissa. Tá? Então, é outra situação. Então, o que ele está perguntando é a ordenada. Se ele está perguntando a ordenada, a gente tem que ver os valores de Y no ponto, ó. Então, Y é esse cara e esse cara. Então, quais são os valores de Y aqui nesse caso? 5, 10 e 2. 5, 10 e 2, que é a terceira alternativa aqui para a gente. Questão 8. Entre os pontos A, 3 e 1, B, 2 e 4, C, 2 e 1 e D, 4 e 4, um está representado na posição errada no plano cartesiano. Esse ponto é o... Então, a gente vai observar. O primeiro ponto que está representado é o ponto A, 3 e 1. Vamos observar se está no lugar certo. 3
e 1. O ponto A tá ok. Vamos para o ponto B. O ponto B é o ponto 2 e 4. Vamos lá no B, 2 e 4. Ó. Tracinho no 2. Está chegando no 4 mesmo. Então, o B também está ok. Vamos para o C. 2 e 1. Então, tem que sair do 2 e ir até o 1. Opa, ele tinha que estar marcado aqui, ó. Olha onde que ele está marcado. Está na posição errada. Então, a gente já sabe que o C está no lugar errado. Por desencargo, vamos conferir o D. O D é o ponto 4 e 4. 4 e 4 também no Y. O D está ok. Então, o único que não está certo é o C. O C está marcado no lugar errado. Então, a alternativa correta aqui, no caso, é o C, que é o único ponto marcado no local errado aí. Vamos para 9. O eixo horizontal no plano cartesiano é chamado de... Eu acabei de mostrar, né? O eixo horizontal. Horizontal é o eixo X. E o eixo X, a gente também conhece ele como abscissa. Eu acabei de mostrar para vocês, né? Na questão 7. Tá bom? Então, o eixo que a gente conhece aí como X, que está na posição horizontal, é o eixo das abscissas. Então, segundo item aí nas alternativas. E para a gente finalizar, né? Hoje foi até rápido, curtinha a explicação. Vamos para a questão 10. O eixo vertical é indicado por qual letra do alfabeto? Então, a gente tem dois eixos, né? O eixo que está deitado é o eixo horizontal. E o eixo que está em pé é o eixo vertical. Ele está perguntando sobre o eixo vertical. O eixo vertical a gente conhece pela letra Y, enquanto que o horizontal a gente conhece pela letra X. Então, o correto aqui, a quarta alternativa aqui, eixo Y. Tá certo? Alguma dúvida, alguma pergunta? Sim? Não? Então é isso, tá, pessoal? Essa foi a correção de hoje. Eu vou disponibilizar a correção em vídeo para aqueles que não puderam assistir ao vivo. Depois que eu disponibilizar também a correção em vídeo, eu vou colocar para vocês a gravação em vídeo e vou colocar também esses slides aqui com essas observações que a gente fez à caneta, tá bom? Na quarta-feira, só relembrando, tá? Na quarta-feira, eu vou fazer com vocês a correção. Aliás, a correção não. Eu vou fazer com vocês a aula explicativa do assunto da semana 7. Então, a gente está corrigindo a semana 6 aqui agora. A semana 7, né, a gente começa a partir de agora. Os que estão indo presencial, eu já comecei a falar do assunto lá na escola, mas eu vou trazer para vocês a aula explicativa na quarta, tá bom? Então, na quarta-feira, já fica já pré-determinado que nesse mesmo horário, às 8, que é o horário que eu tenho mais disponibilidade, né? De manhã fica corrido, principalmente agora que os alunos voltaram de manhã. Então, esse horário à noite é o melhor momento que eu tenho para fazer essa gravação com vocês. Então, na quarta-feira, às 8 horas, a gente faz novamente a aula explicativa da semana 6, da semana 7, que o assunto são chances e probabilidades, né? A gente vai falar um pouquinho sobre qual que é a chance de alguma coisa acontecer, quantos por cento de chance que eu tenho de demonstrar lá alguma situação, tá bom? Agradeço a presença de vocês, desejo aí a todos uma boa noite e obrigado também para aqueles que participaram, tá certo? É isso, gente. Deixa eu parar a gravação aqui. Obrigado mesmo aí por terem participado da correção junto comigo.